do Senhor. Amém? Os irmãos, tomem assento. Eu quero, na noite de hoje, louvar a Deus pela vida do nosso pastor setorial, pastor Aparecido, o pastor Narciso, pastor e doutor, esteve ministrando com ele, mandou um abraço para o senhor. Esta noite eu disse que estaria aqui, e também o seu filho. Receba o abraço. E também eu quero trazer aqui a saudação ao nosso pastor presidente ali em Campina Grande, pastor Dari Ferreira, presidente da nossa comunidade CGPB. E quando os irmãos, eu sempre convido, quando os irmãos passarem na Paraíba, passe ali e coma uma macaxeira, não é mandioca, é macaxeira com carne de charque, prato top. Deus abençoe também ao nosso evangelista, doutor Humberto, é um amigo, nós já trabalhamos juntos, já dirigimos congregação aqui do Belém, alguns anos atrás, e graças a Deus, Deus tem polido esta amizade. Queridos irmãos, abram comigo na noite de hoje o livro sagrado, no livro do copeiro Neemias, capítulo de número 6, e o verso de número 15, para a nossa meditação na noite de hoje. Neemias, capítulo 6, verso de número 15. Quem achou, diga amém. Diz assim: e acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias, e você diz amém. Queridos irmãos, é bem conhecido a história do copeiro Neemias, e pedindo a Deus uma palavra para esta noite. É um culto de doutrina, mas aqui tem pastor Aparecido, é o pastor desse setor, e eu não vim doutrinar a igreja de Ferraz, mas eu vim trazer uma palavra da parte de Deus. Aonde tem pastor, aonde tem líder, nós sentamos e ouvimos, mas quando assim é nos concedido uma oportunidade, nós ministramos algo da parte de Deus, porque nós aprendemos desde cedo que quem corrige os filhos é o pai. Então, nesta noite eu vou trazer uma palavra aqui da parte de Deus para a igreja, mas a doutrina é com o pastor Aparecido. Queridos irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos, e esses dias eu estava ministrando aonde nós somos pastor ali em um distrito de Barra de São Miguel, fica a 100 quilômetros de Campina Grande. Quem nunca viu cobra, se você passar lá, jararaca, cascavel e coral, você faz coleção. A gente tem que estar em oração para Deus nos guardar. E ministrando a palavra, eu comecei a fazer uma análise. Acho que alguns dos irmãos já também têm percebido isso. As pessoas não estão mudando no decorrer de 12 meses, de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Antigamente você passava 1 ano, 2 anos sem ver uma pessoa, e quando você avistava, você logo dizia:
o fulano está mudado, a fulana está mudada. Só que hoje as pessoas estão mudando em uma velocidade muito rápida. As pessoas mudam de uma semana para outra. Você encontra alguém adorando em um culto de domingo, em um culto de doutrina. Na próxima semana, aquela pessoa já está desanimada, desacreditada, e logo bate um choque no seu sentimento. E você pergunta: por que fulano a semana passada estava adorando, mas hoje já está assim, desanimada, desacreditada, querendo chutar o pau da barraca, como nós falamos lá na Paraíba. Então eu quero dar uma rápida introdutória. Conheço o nosso tempo e sei que a nossa casa, Belém, ainda que você tenha uma metralhadora para disparar, você tem que dar alguns tiros e obedecer o relógio. Mas rapidamente eu quero dar uma introdutória nesta noite acerca deste copeiro Neemias, até porque eu já ouvi pessoas de um alto nível teológico dizendo algumas coisas do copeiro Neemias, falando algumas coisas e diminuindo a sua patente. Então, quando eu percebo isso, eu percebo que não é falta de conhecimento, porque assim eles têm muito, mas às vezes nós queremos mostrar algo na palavra que pareça conosco, ou que nos traga um favor na aplicação teológica. Mas quando eu olho para o copeiro Neemias, desde lá do capítulo 1 do seu livro, Neemias estava em Suzã, a fortaleza que seria a residência do rei Artaxerxes II. Neemias estava em uma fortaleza, bem cuidado, bem preparado, abastecido de tudo. E quando vem Anani, um dos seus irmãos, Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, quero aqui abrir um parênteses e dizer à amada igreja nesta noite: Neemias não era simplesmente um copeiro comparado ao copeiro do rei do Egito, porque o Neemias, além dele ser um copeiro, Neemias segundo era um conselheiro, e terceiro, Neemias chegou e galgou a posição de governador. Para que os irmãos tenham uma ideia, Neemias, diferente do copeiro, aonde José que estava no Egito, quando ele estava preso, e Deus deu um sonho a ele, e ele percebeu, ele revelou o sonho que teve o rei do Egito. Quando assim ele interpreta o sonho, dizendo que o copeiro voltaria a servir na mesa de Faraó, mas o padeiro este morreria, e assim se cumpriu. Neemias não é um copeiro no nível do copeiro do rei do Egito. Neemias, ele tinha um poder tão relevante e elevado, que Neemias, ele tinha uma capacidade ele não precisava degustar uma comida, ele não precisava beber ou degustar um vinho para saber se o vinho estava envenenado. Ele tinha essa capacidade. Então Neemias era um copeiro diferenciado. Então entenda que Neemias está em Suzã, e quando seu irmão Anani vai contar acerca daqueles que restaram do cativeiro, vou repetir, acerca daqueles que restaram do cativeiro, porque em todo cativeiro, ou todos os cativeiros que passamos, quem nunca passou no cativeiro, sempre vai restar alguém, sempre
conquistar alguma coisa, até porque cativeiro não é fim de história, cativeiro não é fim de ministério, cativeiro não é fim de família, nem cativeiro é fim financeiro. Todo cativeiro ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. É bem verdade que quando estamos no cativeiro, ficamos desacreditados, imaginamos que Deus não está conosco, imaginamos que as promessas não vão ser cumpridas. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, debaixo da graça do Espírito de Deus, que assim como Deus, Ele não mudou, Ele virou o cativeiro de Jó, Ele continua fazendo isso, porque nosso Deus, Ele é especialista em virar cativeiro. Ei, eu sei que você entrou aqui nesta noite com tantas coisas, com tantas guerras, guerra na finança, guerra na família, guerra no ministério, tantas indagações, mas o Deus dos céus, Ele tem o controle de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, levante a cabeça, e isso não é uma mensagem de alta ajuda, pois eu estou aqui nesta noite como porta-voz de Deus para lhe dizer: Deus tem um manche, Ele tem o controle de todas as coisas. Lá na sua casa você pode perder o equilíbrio e a direção, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, até mesmo no convívio com seus parentes, mas lá no alto dos céus tem norte e aleluia. Nós falamos muito de sistema, os homens têm um sistema. Às vezes quando a gente está invocado, a gente está bravo porque não chega a provisão, a gente diz: parece que só aqueles que são do sistema é que é abençoado. É verdade, tem um sistema, mas lá nos altos céus também tem um sistema. E quando Deus resolve mexer no sistema celestial, as coisas mudam aqui embaixo, as coisas fluem aqui embaixo, as portas se abrem aqui embaixo, a cura chega aqui embaixo. Ei, minha filha, meu filho, levante a cabeça, porque o sistema de Deus está trabalhando a teu favor. Glória a Deus. Você crê que Ele está aqui mais uma vez? Aqui é o santuário aonde Ele desce e age a meu e ao teu e ao nosso favor. Em Isaías 43:13 está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Agindo eu, não tem grande, não tem pequeno, não tem poderoso, não tem dinheiro, não tem impedimento. Agindo eu, quem impedirá? Então vamos lá. Ele está em Suzana, Fortaleza. E para os irmãos terem uma ideia, eu vou citar outro texto aqui, porque em todos os lugares que ministramos sempre tem um teólogo que ele é meio desviado. E ele sai questionando a palavra. Ele sai questionando a palavra. Mas deixa eu me falar uma coisa. Eu vou citar um texto, dois textos, para você entender o que Deus quer falar com você nesta noite. O verso 1 do capítulo 11 da carta aos Hebreus está escrito, e você sabe de cor salteado: a fé é o firme fundamento das coisas que, e a prova das coisas que não. Capítulo 4, versículo 16 e 17 da carta de Paulo aos Romanos. Texto e contexto para não dar um pretexto. Está escrito assim: por Pai de muitas nações te constituí, a saber, Deus que vivifica
mortos e que chama à existência as coisas que não são como que já se fosse. Mas eu não vou pregar sobre Abraão, é só para você entender. Quando Deus chamou Abraão de Ur, ele não era, mas Deus fez ele ser. Você está quebrado nesta noite, arrebentado, arrebentada, desanimado, desacreditado, ralado igual espiga de milho quando alguém está fazendo canjica. Mas Deus está dizendo: eu quem promovo, levanto, saro, coro e exalto. Então vamos lá no texto. Então Neemias, ele vai se comover com a situação dos que restaram do cativeiro. Para que você tenha uma ideia mais ampla, o segundo livro dos reis de Israel, capítulo 24, versículo 8, 9, 10, 11, 12, quando Jeoaquim, o rei de Judá, ele foi levado cativo, foi levado também consigo a sua mãe, os seus conselheiros e os seus príncipes. Eles foram levados cativos para dentro da Babilônia. Você entender aqui o contexto histórico. Então perceba que o negócio estava terrível. Perceba que no capítulo 22 e o verso de número 30 do livro do profeta Ezequiel está escrito assim: busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha, a fim de não destruir a cidade, mas a ninguém achei. Mas nessa noite tem alguém na brecha aqui em Ferraz. Então por isso está aqui a revelação do texto, que a cidade foi destruída. Então vamos lá. Então Neemias, ele vai até a presença do rei Artaxerxes. O capítulo 2, o verso 3, o verso 4, Neemias está sentado na mesa do rei Artaxerxes. E quando Neemias está sentado para provar o vinho e dar ao rei Artaxerxes, Deus vai inverter nesta mesa o quadro. Escute. Alguém já sentou na sua mesa? Tem gente que senta na mesa, ela não tem ética, ela não sabe o que fala, ela não tem postura, é aquelas pessoas agoniadas. E quando ela sai da sua residência, da sua casa, aí ou um filho seu, ou a esposa, alguém diz: rapaz, que camarada sem equilíbrio, né? Estava comendo de todo jeito, porque mesa é lugar de se tratar negócios. Estou entendendo não, pastor? Só um tiquinho eu vou fazer você entender, só um tiquinho. Escute. Então Deus vai inverter aqui. Ele está sentado, e quando ele está sentado, o verso 3 e 4 do capítulo 2, o rei olha para Neemias e diz assim: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Porque logo quando alguém está triste, é porque descobriu, através de um exame, alguma coisa que está portando alguma enfermidade. Aí ele disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Aí isso aí foi uma revelação divina. Tristeza de coração. Aí agora entra Neemias e disse: como não poderia estar triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, e tendo as suas portas consumido a fogo? Aí o rei disse: o que me pedes agora? Aí eu vou falar aqui uns 5 minutos, ou uns 3, uma coisa que ninguém está querendo mais. Depois que o rei
vai orar pelo espaço de 90 dias, perguntando a Jeová o que é para ele pedir. Deus me dê direção, porque, irmãos, nós somos de um tempo, um crente até para se mudar da rua que ele morava, ele orava. Qualquer coisa o crente estava orando. Hoje eu faço o que eu quero, eu vou para onde quero, eu compro o carro que eu quero, eu vou morar no bairro que eu quiser, eu faço o que eu quero. Afinal de contas, a vida pertence a mim, eu sou dono do meu nariz. É por isso que de vez em quando chega um com o nariz todo rebelado, dizendo: pastor, tem misericórdia de mim. Por que não conversou antes? Por que não tratou antes? Aí agora vai ter que ser tratado e tratada, ainda vai passar que ele fale até aprender a perguntar a Jeová: eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Aleluia! Então ele vai passar 90 dias orando, 3 meses, e depois ele chega até o rei e pede que o rei dê carta para que ele vá até o chefe do jardim do rei. Interessante que Neemias, se você pegar todo o capítulo 2, o rei vai enviar a comandantes de exército e cavalos, montarias, para que dê segurança e faça a guarnição do copeiro Neemias, conselheiros, magistrados. Agora perceba que tudo isso é depois que Neemias sai da mesa. Essa mesa é diferente da mesa de Jezabel. Essa mesa é diferente da mesa do capítulo 5 do livro do profeta Daniel, onde o rei Belsazar pegou os vasos consagrados do Senhor e se prostituiu com as suas concubinas. Essa mesa aqui é diferente. Essa mesa é semelhante à mesa do Salmo de número 23. Está escrito que o Senhor, Ele prepara uma mesa perante os meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Levanta a mão e adore nessa noite. Primeira coisa, o versículo 9 e 10, aí o 10, 11 e 12, tem gente que fala muito. O texto diz que Neemias não declarou nem aos judeus, nem aos magistrados, nem aos príncipes, a nenhum dos homens que estavam com ele, nem aos guardas. Ele pega seu animal, seu cavalo, sua cavalgadura, e o texto diz que ele sai caminhando. Agora isso aqui você vai fazer uma reflexão na sua vida. Entre os escombros, entre os destroços. Agora Jerusalém, lugar da paz, lugar da habitação. Mas a Jerusalém está quebrada, a Jerusalém está ferida, a Jerusalém tem as portas consumidas a fogo. Quantos dos que estão aqui nessa noite já não foi mais feliz, já não foi mais alegre,
tinha aquela pegada de fazer a obra de Deus, tinha aquele prazer de estar na obra de Deus, tinha aquele prazer de orar, tinha aquele prazer de jejumar, tinha aquele prazer de estar envolvido. Hoje você está mais para Dade do que para Light, porque tem um grupo de gente que está enganado e muito enganada, porque você pensa, porque você está fazendo a obra de Deus, porque você está orando, porque você está jejuando, vai chegar alguém e vai dizer: oh coisinha linda, meus parabéns, você está ganhando alma, você está abrindo congregação, você está discipulando pessoas. Não, ei, nós vamos chegar lá, apesar de já estar dando a hora. Ei, aonde você vai tem Tobias, tem Sanbalate e tem Gesem. Ei, aonde você vai ter oposição, aonde você vai ter alguém querendo botar o pé na frente. Ei, Tobias e Sanbalate não gostam de adorador, Tobias e Sanbalate não gostam de edificadores, Tobias e Sanbalate não gostam quando o trabalho está crescendo, Tobias e Sanbalate não gostam quando a obra de Deus está fluindo. Tobias e Sanbalate é para impedir, é para parar. E Deus permite, pastor Francisco Costa, Ele permite, que é para provar teu coração, que é para saber quem é você. Ei, tem um grupo de gente fazendo uma obra, mas é na superfície. Os homens e as mulheres de Deus que têm aprofundamento na obra de Deus, Satanás não para, o inferno não para, ele não baixa a cabeça. A igreja militante do arrebatamento não é uma igreja de momento, não é uma igreja de congresso. No congresso todo mundo pula, no congresso todo mundo adora, no congresso todo mundo coloca farda. Ei, mas no dia da angústia, o profeta Naum, ele disse no seu capítulo 1, versículo 3 e versículo de número 7: o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece aquele que nele confia. Crente que confia, como estava Elias debaixo do pé de zimbro. Crente que confia, como estava no capítulo 38, versículo 10 do livro do profeta Jeremias. Ele estava no calabouço, mas ele acreditava. Ei, a igreja do arrebatamento não é essa igreja menininha e mimimi que está por aí, não. É uma igreja que aguenta pancada, é uma igreja que aguenta vento, é uma igreja que aguenta deserto, é uma igreja que não deixa Tobias e Sanbalate deter. Levante a mão e adore. Tem muita coisa, mas até o fim do ano a gente prega, sempre a gente vem aqui. Aleluia! Por que eu leio o versículo de número 6? Aleluia! Por que eu leio o versículo de número 15 do capítulo 6? Elu corresponde a agosto e setembro, e não vim aqui pregar judaísmo. É por isso que eu falei alguns versículos. E se nós entrar na história de Neemias, porque tem pregador que ele inventa muito, ele inventa grego, ele inventa hebraico, aramaico, latim, vai para lá, vai para cá, e tem uns que não estão achando pouco, doutor Humberto. Eles agora estão falando inglês no culto para dizer que é uma língua nova, mas a igreja conhece. A igreja conhece quem tem. A igreja conhece quem tem. A noiva conhece quem tem. Ei, Deus nunca precisou de animador de papo. Deus nunca precisou de animador de púlpito. É para pregar a palavra. Ele disse: Jeremias, a minha palavra, ela é fogo e martelo que esmiuça a penha.
e deram sobre aquela casa, e grande foi a sua ruína. Mas essa igreja aqui, ela acredita que é a palavra que batiza, é a palavra que renova, é a palavra que cura, é a palavra que levanta, é a palavra que restaura, é a palavra que sara, é a palavra que transforma, é a palavra. Culto de doutrina é culto de palavra. Vamos lá, irmãos, tem gente, e foi Deus que levantou, que são mestres, e cada livro que você lê, e cada história que você pesquisa, e cada revelação que Deus dá, são diferentes. Ontem o doutor Assis, papai, que negócio foi esse forte, hein? Eu disse, é porque toda vez que um pregador, que eu vejo como pregador, a gente tem que buscar no altar de Deus um negócio diferente. Então escuta aqui bem rápido. Depois tu lê o capítulo 2, lê o 3, lê o 4, lê o 5, lê o 6, se tu gostar de Bíblia. Então, na visão de Tobias Sanbalate e Gesem, aqueles muros não sairiam, as casas de dentro de Jerusalém não seriam edificadas. E foi feito, irmãos, uma análise. Os irmãos sabem que hoje tem uma tecnologia muito grande. Você passa ali, está um terreno limpo, daqui a pouco você passa por 6 meses, tem uma torre de apartamentos construída. Só que aqui não tem essa tecnologia. Levaria de 3 a 4 anos para fazer, com uma grande equipe e com muitos homens. E se você pegar o capítulo 4, tinha gente desanimando os que estavam trabalhando, a ponto que eles estavam desistindo e aumentando o entulho. Quando eu vim para eu termino a mensagem, pastor. Aumentando porque alguém estava entrando e cansando. Você não vê que tem gente que ei, rapaz, para que tu está acabando demais, tu está evangelizando demais, tu está fazendo demais, tu está ajeitando a congregação demais, tu está não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Mas deixa eu dizer bem rápido aqui. 3 anos e meio, 4 anos. Então por isso que você vai ver eles zombando no capítulo 6, eles mandando carta para Neemias descer para a obra. Aí o mês de Elu é o mês que Deus perdoa, Deus trata, Deus restaura, Deus levanta. Aí vem o teólogo e diz assim: Deus perdoa todos os dias. E se eu provar na Bíblia que não? Deus perdoa toda hora. Você sabe o tempo que leva alguém que peca para descer na oração e não ser remosso e se aquebrantar, até Deus sondar novamente o coração dele? Então ele não perdoa toda hora. Aí se a gente for para a exegese do texto, claro que Deus perdoa toda hora. Mas tem gente enganada porque acha, aí eu pequei, aí já tem os influenciadores coach, e meu filho é só se ajoelhar. Você será muito bom. Mas vamos lá. Elu. Então se era para durar 3 anos e meio a 4 anos, chegou o mês de Elu. Aí o verso 15. E no 25 do mês de Elu, em 52 dias, por acabado toda a obra. Ah, pastor, não entendi aí. Não entendeu porque não quis. Deus está dizendo para você nesta noite: era para demorar muito, ia levar anos, ia levar muito tempo. Você não chegaria. E Jesus também disse: por causa dos escolhidos seria abreviado os dias. Deus está dizendo: o Elu meu vai chegar na tua vida. Aquilo que era para demorar